A história do Império Inca é um dos mistérios mais fascinantes do passado, pois quase tudo o que sabemos sobre ele foi registrado após seu colapso. Não possuímos um único documento criado por alguém que tenha crescido dentro do próprio império. O antigo sistema de escrita peruano permanece indecifrável, e as obras de arte que refletiam sua história foram quase completamente destruídas nas primeiras décadas após a invasão espanhola. Nosso conhecimento se baseia em crônicas escritas um século após a conquista, mas esses registros devem ser tratados com cautela. Os autores daquela época frequentemente recontavam as histórias dos povos indígenas através do prisma de seus próprios pontos de vista ou dos interesses políticos de seus patronos, reis ou ordens religiosas. Os próprios Incas, durante o período colonial, também tentaram apresentar sua história sob uma luz favorável para proteger os interesses de seus clãs. É importante lembrar que, mesmo antes da chegada dos espanhóis, sua memória histórica estava sujeita a revisões. Cada novo governante podia facilmente apagar os nomes de antecessores que haviam caído em desgraça. Como os antigos peruanos não registravam os anos no sentido tradicional, os estudiosos tiveram dificuldades por muito tempo para reconstruir a cronologia da expansão do império. Somente na década de 1980, a arqueologia começou a lançar luz sobre as verdadeiras origens desse estado. A datação por radiocarbono revelou que a expansão Inca começou por volta de 1400 a.C., ou seja, 40 anos antes do que afirmavam as crônicas antigas. A trajetória dos Incas rumo à grandeza estendeu-se por muitos séculos. Os primeiros caçadores e coletores chegaram aos Andes vindos do norte já em 14.000 a.C. Essa região tornou-se um dos mais antigos centros agrícolas do mundo. Por volta de 8.000 a.C., feijões e pimentas eram cultivados ali, e vários milênios depois, as pessoas domesticaram lhamas e alpacas. Em 1800 a.C., a agricultura havia se tornado a base da vida, finalmente suplantando a caça e a pesca. Os primeiros assentamentos permanentes nas montanhas e ao longo da costa do Peru surgiram muito antes do florescimento da agricultura. Já em 3.000 a.C., comunidades construíam templos monumentais. Um exemplo notável é a cidade de Caral, que ocupava uma vasta área e era composta por pirâmides, plataformas e altares. A economia da época era baseada no comércio entre os habitantes da costa, das terras altas e da floresta amazônica. A geografia do Peru facilitou o desenvolvimento. As águas frias do oceano forneciam abundantes estoques de peixes e a proximidade de diversas zonas naturais permitia a troca de produtos únicos. O advento da cerâmica, por volta de 2000 a.C., inaugurou um período de intensa construção de centros cerimoniais. Chavin tornou-se o principal centro cultural. Situada na encruzilhada de rotas comerciais, difundiu seu estilo artístico e iconografia religiosa por toda a região. Após o declínio de Chavin, iniciou-se um período de diversidade cultural. Culturas vibrantes como a Mochica e a Nazca floresceram ao longo da costa. Foram seus representantes que criaram as famosas linhas gigantes no deserto, que provavelmente serviam como espaços sagrados. As montanhas também fervilhavam de vida com a construção de fortes imponentes e sistemas de irrigação. No século VI d.C., dois poderosos impérios emergiram nos Andes, o Huari e o Tiwanaku. O Império Huari foi o maior estado da América do Sul antes dos Incas. Sua capital era uma verdadeira metrópole, com edifícios de pedra e um complexo sistema de drenagem, abrigando dezenas de milhares de pessoas. Os Huari construíram uma rede de estradas pavimentadas, que mais tarde formaram a base das famosas rotas Incas. Ao sul, perto do lago Titicaca,
Tiwanaku floresceu. Sua influência baseava-se não tanto no poderio militar, mas na tecnologia e na religião. Este foi o período de urbanização mais intensa da história dos Andes antigos. Quando esses estados entraram em declínio, seguiu-se um período de fragmentação e guerras frequentes. O Império Shimu surgiu no litoral, com sua capital na vasta cidade de Shanshan, construída com tijolos de barro. Nas montanhas, as pessoas começaram a se estabelecer em picos inacessíveis, cercando suas aldeias com muralhas. Foi nesse ambiente turbulento que a estrela dos Incas começou a brilhar. Segundo a lenda oficial contada aos espanhóis, tudo começou com um resgate milagroso. Uma pequena tribo inca no Vale de Cusco foi atacada pelos temíveis guerreiros Chanca. O governante inca, já idoso, fugiu, mas seu filho, Inca Yupanqui, provou ser um herói. Ele repeliu os ataques inimigos, derrotou seu exército e ascendeu ao trono com o nome de Pachacuti, que significa transformador do mundo. Foi a partir de seu reinado que o grande império supostamente começou. No entanto, escavações modernas revelam um quadro diferente. Pachacuti foi, sem dúvida, um governante excepcional, mas não criou um estado do zero. Muito antes dele, os Incas já eram uma potência regional significativa. Eles não se limitavam a guerrear, forjavam alianças vantajosas com seus vizinhos, unindo gradualmente as terras ao redor de Cusco. A história oficial que Pachacuti ordenava proclamar em festivais era bastante simplificada. Ele próprio editava as listas de governantes, apagando da memória do povo aqueles que não correspondiam ao ideal de seu grande ancestral. Assim, os Incas provaram ser não apenas mestres da construção e da guerra, mas também mestres da propaganda estatal, criando o mito de sua ascensão repentina e divina. A dinastia Inca percorreu um longo caminho, desde líderes lendários até grandes imperadores. Listas oficiais compiladas durante seu auge indicam Manco Cápac, Sinti Roca e Viracocha como os primeiros governantes. No entanto, a verdadeira era imperial começou com Pachacuti, seguido por Tupac Inca e Huayna Cápac. Foi sob o reinado deles que o Estado atingiu seu ápice antes de mergulhar em conflitos civis e na conquista espanhola. Tudo o que sabemos sobre a vida desses governantes nos chega através das lentes dos cronistas espanhóis e dos nobres incas. Apesar de possíveis distorções, podemos reconstruir o panorama geral de como uma pequena tribo se transformou em um império colossal. Esse rápido crescimento começou no primeiro terço do século XV. Naquela época, o principal rival dos Incas era a união tribal Cola, que controlava as ricas terras ao redor do lago Titicaca. Essa rivalidade tinha uma importante base econômica. A região era renomada por sua produção de bronze. Para os Incas, que estavam ativamente desenvolvendo novas terras para a agricultura, as ferramentas de bronze eram um recurso estrategicamente vital. Para derrotar um inimigo poderoso, os Incas demonstraram seu talento como diplomatas brilhantes, forjaram alianças com vizinhos e antigos inimigos, os Cola, cercando o inimigo com um domínio de ferro. Essa vitória abriu caminho para os Altos Planaltos. Mais tarde, os Incas derrotaram a tribo Chanca, mas em vez de simplesmente exterminar os vencidos, incorporaram-nos aos seus exércitos. A expansão relâmpago do império se explicava por suas táticas singulares. O exército Inca crescia como uma bola de neve. Era uma coalizão multinacional com cada tribo lutando em seus trajes tradicionais. Os Incas incentivavam habilmente a lealdade. Os guerreiros mais distintos recebiam tecidos valiosos, terras, gado e até mesmo esposas nobres. Os benefícios de participar da construção do império eram muito maiores do que os de simples saques.
antes de iniciar uma guerra, os incas sempre ofereciam uma escolha: submissão voluntária, com garantias de prosperidade, ou extermínio completo em caso de resistência. Assim, o proto-estado de Chincha escolheu a paz e recebeu um status privilegiado, enquanto as tribos rebeldes do norte foram praticamente varridas da face da terra. Em meados do século XV, os incas controlavam vastos territórios. Seu avanço para o sul foi interrompido apenas pelos implacáveis araucanos, que forçaram o império a fixar sua fronteira no rio Maule. Contudo, ao norte, nas terras ricas e densamente povoadas da atual Colômbia, os incas planejavam novas campanhas, que estavam fadadas ao fracasso devido a crises internas e à chegada de estrangeiros. No início do século XVI, o imperador Huayna Capac transferiu sua residência para o norte, para a cidade de Tomebamba, a fim de melhor controlar seus territórios recém-conquistados. Mas foi nessa época que uma morte invisível chegou ao império: a varíola, introduzida pelos europeus antes mesmo de sua chegada aos Andes. A doença ceifou a vida do próprio imperador e de seu herdeiro legítimo. Uma brutal guerra civil eclodiu entre os dois filhos de Huayna Capac, Huáscar e Atahualpa. Atahualpa saiu vitorioso, seu exército capturando e saqueando a capital, Cusco, e massacrando muitos dos partidários de seu irmão. Foi nesse momento de maior fragilidade do Estado que o destacamento de Francisco Pizarro desembarcou em Tumbes. Atahualpa, estacionado em Cajamarca com um vasto exército, estava ciente do avanço espanhol, mas provavelmente o subestimou. Em 16 de novembro de 1532, o Inca entrou em Cajamarca com grande pompa, acompanhado por milhares de homens. Confiante em sua superioridade, pretendia capturar os recém-chegados. No entanto, os espanhóis os emboscaram. Usando o elemento surpresa, armas de fogo e cavalos nunca antes vistos pelos indígenas, o destacamento de Pizarro, com 168 homens, derrotou o exército de milhares de soldados e capturou o imperador. Na esperança de obter a liberdade, Atahualpa ofereceu aos espanhóis um resgate inimaginável: uma sala repleta de ouro e prata. Enquanto o tesouro era transportado para Cajamarca, o imperador, mesmo em cativeiro, ordenou o assassinato de seu irmão Huáscar para impedi-lo de chegar a um acordo com os captores. Mas os espanhóis não tinham intenção de partir. Tendo recebido o ouro, acusaram Atahualpa de fratricídio e o executaram. Após a morte do imperador, os espanhóis marcharam sobre Cusco, proclamando o jovem Manco Inca como seu novo governante. Inicialmente, ele acreditou que os estrangeiros o ajudariam a restaurar a ordem, mas logo percebeu a verdadeira natureza da visita. O saque de templos, a profanação de túmulos e os insultos pessoais levaram Manco Inca a iniciar uma rebelião em larga escala. Em 1536, ele sitiou Cusco e atacou Lima, a nova capital espanhola. Mas a sorte não estava a seu favor. Os espanhóis contavam com o apoio de diversas tribos que viam os incas como opressores e esperavam se libertar com a ajuda dos recém-chegados. O cerco fracassou, o exército de Manco Inca se dispersou devido à fome e ele próprio foi forçado a recuar. Essa derrota marcou o fim de fato do grande Império Inca, transformando-o em uma história repleta de tragédia e grandeza perdida. Em 1535, durante seu primeiro cativeiro, Manco Inca dirigiu-se a seus generais com um discurso amargo. Confessou ter cometido um erro fatal. Quando os espanhóis chegaram, confundiu-os com viracochas, mensageiros divinos, e ordenou que seu povo os respeitasse e lhes pagasse tributo. Mas a realidade se mostrou cruel. Manco percebeu que aqueles barbudos não eram filhos dos deuses, mas sim filhos do diabo, que haviam trazido apenas sofrimento e violência ao seu império.
A imagem do rei acorrentado, que havia deixado o inimigo entrar em sua casa, tornou-se um símbolo da tragédia de todo o povo. Manco via o ouro e a prata, o que os estrangeiros mais amavam, como sua única chance de salvação. Implorou a seus companheiros que arrecadassem um resgate para que pudesse escapar de seu humilhante aprisionamento. Em breve, Manco e várias centenas de seus seguidores leais encontraram refúgio nas montanhas inacessíveis de Vilcabamba. Essa região selvagem, com encostas íngremes e florestas densas, foi onde os incas fundaram diversos assentamentos e tentaram estabelecer uma zona livre dos espanhóis. No entanto, as forças eram desiguais. Manco contava com apenas alguns milhares de guerreiros, e o restante da população do país estava exausto demais por guerras e epidemias para organizar outra revolta em larga escala. Os incas de Vilcabamba recorreram a táticas de guerrilha, combinando negociações prolongadas com ataques surpresa a caravanas espanholas que viajavam entre Cusco e Lima. Ao mesmo tempo, a elite inca estava dividida. Alguns nobres consideravam a resistência inútil e propunham aceitar os termos dos novos senhores para conservar ao menos um vestígio de poder e riqueza. Os espanhóis exploraram habilmente esses sentimentos. Nomearam Paulo, meio-irmão de Manco, como governante fantoche, embora em circunstâncias normais ele jamais tivesse tido a chance de reivindicar o trono. Até sua morte, em meados do século XVI, Paulo desempenhou obedientemente o papel de supremo inca sob o controle das autoridades coloniais. Enquanto a nova ordem se estabelecia, os próprios conquistadores estavam mergulhados em lutas internas. Conflitos irromperam primeiro entre os próprios conquistadores e, em seguida, entre eles e os representantes da coroa espanhola. Esperando lucrar com esse caos, Manco Inca deu refúgio a espanhóis que se rebelaram contra o governador de Vilcabamba. Essa decisão provou-se fatal. No final de 1544, aqueles a quem ele havia dado refúgio o assassinaram traiçoeiramente. A resistência foi liderada por seu filho, Sayri Tupac. Os espanhóis lhe ofereceram um acordo: o reconhecimento da autoridade do rei em troca de uma rica propriedade perto de Cusco. Sayri Tupac concordou e proporcionou uma vida confortável à sua família, mas isso traiu os ideais daqueles que permaneceram nas montanhas. A luta foi continuada pelo outro filho de Manco, Titu Cuzi, que intensificou as operações militares. No entanto, após sua morte em 1571, a esperança se esvaiu completamente. O último governante de Vilcabamba, Tupac Amaru, foi capturado por um destacamento punitivo espanhol, levado para Cusco e executado. Com isso, a resistência inca organizada deixou de existir. O destino daqueles que sobreviveram a esses anos terríveis foi trágico. Os outrora gloriosos descendentes de Huayna Capac perderam quase todas as suas propriedades. O rei da Espanha concedeu posteriormente a alguns nobres incas o título de nobres, isentando-os de impostos, mas a maioria viveu na pobreza, dedicando-se a pequenos artesanatos. Ao longo dos 3 séculos de domínio colonial, eles permaneceram um grupo social distinto, mas sua antiga glória se desfez em pó. A conquista da América resultou em uma das maiores catástrofes demográficas da história. Enquanto a população do Império no início do século XVI era de aproximadamente 15 milhões, 100 anos depois havia caído para apenas 600 mil. Isolados do resto do mundo por milênios, os povos indígenas estavam completamente indefesos contra as doenças europeias, varíola, sarampo, gripe e cólera. Essa vulnerabilidade imunológica, combinada com a brutal exploração econômica, levou a uma redução populacional de quase 25 vezes.
Esse declínio continuou até o início do século XVIII, quando começou a lenta e árdua recuperação do que restava da outrora grandiosa civilização andina. Os povos conquistados pelos Incas viviam em um mundo maravilhoso, cujos limites eram claramente definidos pela própria natureza. Os arqueólogos chamam essa região de Andes Centrais. De um lado, era banhada pelas águas infinitas do Oceano Pacífico e do outro, pelas selvas impenetráveis da Amazônia. Ao norte, a fronteira seguia o rio Tumbes, onde as chuvas equatoriais davam lugar à aridez tropical, e ao sul, atravessava os inóspitos salares e o deserto do Atacama. Curiosamente, o próprio nome Peru é uma invenção espanhola. Na década de 1520, membros das primeiras expedições ouviram a palavra dos habitantes do norte e, posteriormente, a adotaram para toda a vasta região. Para os próprios Incas, era uma terra de contrastes marcantes. Estreitos vales costeiros alternavam-se com gigantescas cadeias de montanhas que, por vezes, pareciam intransponíveis. A principal característica da vida nos Andes era a sua verticalidade. Ao longo do percurso do oceano até a floresta amazônica, em apenas 200 quilômetros, é possível encontrar quase todas as zonas climáticas do planeta. Os habitantes locais dividiam seu mundo em 3 níveis principais. O mais baixo, a Yunca, representava terras quentes e úmidas. Mais acima, a uma altitude de até 3.500 metros, ficava a zona Quechua, vales montanhosos temperados, ideais para o cultivo do milho. Ainda mais acima, encontrava-se a Puna, uma estepe árida e sem árvores, onde as geadas noturnas tornam a agricultura quase impossível, dando lugar a picos rochosos e geleiras eternas. A parte costeira do império era uma estreita faixa desértica, onde a chuva era rara. A vida ali se resumia a oásis ao longo dos rios que desciam das montanhas. Milhares de anos antes dos Incas, as comunidades locais desenvolveram sofisticados sistemas de irrigação, cultivando algodão, abóboras e frutas. As águas frias do oceano, ricas em plâncton, forneciam alimento não só para as pessoas, mas também para milhões de aves, cujos excrementos, o guano, serviram como um valioso fertilizante durante séculos. Contudo, o coração da civilização pulsava nas montanhas. Na região Quechua, os Incas construíram milhares de quilômetros de canais e terraços que literalmente circundavam as encostas, possibilitando colheitas abundantes de milho e feijão. E na Puna, coberta por nuvens, vastos rebanhos de lhamas e alpacas pastavam entre gramíneas secas e cactos. Ali, a uma altitude de 4.000 metros, os Incas cultivavam centenas de variedades de batatas e outros tubérculos resistentes. O planalto ao redor do lago Titicaca, o lago navegável mais alto do mundo, destacava-se. As terras férteis e o clima ameno dessas áreas fizeram da região um dos principais centros de desenvolvimento da cultura andina. O clima nessas regiões não era regido pela alternância de calor e frio, mas pelo ritmo das chuvas. De outubro a abril, as montanhas eram banhadas por chuvas torrenciais, enquanto de maio a setembro a seca se instalava. As regiões do norte do Império, no que hoje é o Equador, eram muito diferentes das regiões centrais. Ali, os Incas encontraram florestas tropicais úmidas e forte resistência de tribos locais, cuja cultura e modo de vida eram estranhos aos conquistadores de Cusco. Os Incas chamavam seu império de Tahuantinsuyu, que significa Terra das Quatro Partes. Para eles, o império não era uma coleção de províncias em um mapa. Era um espaço vivo, entrelaçado por 4 estradas principais que partiam da capital. Cada estrada levava a um ponto cardeal específico, a um cinturão próprio.
Ao noroeste, a estrada conduzia ao fértil litoral de Chinchasuyu, ao sudoeste, as montanhas de Kunti-Suyu, ao sul, as terras Kola, perto do lago Titicaca, e ao leste, as encostas florestadas habitadas pelas tribos Anti, que viviam na floresta. O centro sagrado deste mundo era Cusco, localizada a uma altitude de quase 3.500 metros. Não era uma cidade comum como a entendemos hoje. Era antes um magnífico assentamento para a elite. Os incas prezavam cada centímetro de terra fértil no vale, então a própria cidade se comprimia entre dois canais, com edifícios residenciais e palácios aglomerados nas encostas. Cusco tinha uma população de não mais que 20.000 habitantes, em sua maioria membros da nobreza e seus servos. A cidade era um verdadeiro museu da memória. Ali, as múmias dos antigos governantes eram guardadas em palácios opulentos, e as paredes dos templos eram revestidas com enormes placas de ouro e prata. Para os incas, os metais preciosos não eram dinheiro, eram símbolos da presença divina. Cronistas espanhóis relataram que não havia uma única pedra ou fonte em Cusco que não fosse considerada sagrada. Os viajantes, ao avistarem a cidade pela primeira vez de um desfiladeiro, paravam para orar. A arquitetura da capital era austera e monótona, edifícios baixos de pedra com telhados de palha. O elemento central era a cancha, um pátio fechado, cercado por um muro alto, onde se desenrolava a vida privada da família. Ruas estreitas de paralelepípedos levavam a enormes praças, onde se realizavam festivais religiosos e desfiles militares. A maior delas, Alcaipatá, era pavimentada com cascalho fino e rodeada por magníficos palácios. Acima da cidade, em uma colina íngreme, erguia-se a fortaleza ciclópica de Sacsayhuaman. Suas muralhas eram compostas de pedras tão enormes que os espanhóis, mais tarde, recusaram-se a acreditar que tivessem sido movidas por mãos humanas. As pedras encaixavam-se tão firmemente que nem mesmo a lâmina de uma faca conseguia penetrar entre elas. Daquela altura, a fortaleza contemplava Cusco, guardando a paz entre deuses e homens no próprio coração de um grande império. O vale do rio Huatanay era incrivelmente densamente povoado. Bem ao pé das montanhas, os incas construíram terraços e canais, enormes celeiros e assentamentos inteiros para camponeses trazidos de todos os cantos do império. Luxuosas vilas rurais para aristocratas e majestosos templos ficavam nas proximidades. Se contarmos todos os habitantes da capital e seus arredores, a população total chegaria a impressionantes 100.000 pessoas. O próprio nome da cidade, Cusco, vem da língua aimará e significa coruja. Reza a lenda que o fundador da dinastia, Manco Cápac, ordenou a seu irmão Ayar Auqui que sobrevoasse o vale e reivindicasse a terra. Ele se transformou em um pássaro, voou até o local onde o Templo Dourado seria erguido posteriormente e se transformou em uma pedra sagrada, a Rocha da Coruja. Este monólito tornou-se o marco divisório em torno do qual a grande cidade cresceu. Num raio de 70 quilômetros da capital, ficavam os recintos sagrados da metrópole. Protegida pelo profundo cânion do rio Apurimac e pela densa selva, essa terra era quase inexpugnável. Era ali que os governantes incas construíam suas residências particulares. O local preferido era o vale do rio Vilcanota, onde o clima era muito mais ameno do que em Cusco. Os incas passavam as estações secas e frias nesses palácios, cercados por parques, florestas e lagos artificiais. A engenhosidade da engenharia da época é impressionante. Os palácios contavam com complexos sistemas hidráulicos, com água jorrando de fontes esculpidas, criando uma atmosfera de tranquilidade.
Um dos sítios mais famosos é Machu Picchu, construída por Pachacuti. Não se tratava de um assentamento comum. Não foram encontradas ferramentas agrícolas ou armazéns ali. Machu Picchu servia como um luxuoso retiro para 750 membros da elite. Comida e bebida eram trazidas da capital, e o principal objetivo da visita eram banquetes e rituais suntuosos. Pachacuti compreendia que conflitos frequentemente eclodiam entre a nobreza e desejava criar um local harmonioso onde as famílias mais importantes do império pudessem cultuar os deuses e fortalecer os laços sociais em uma atmosfera tranquila. Para governar seus vastos territórios, os Incas fundaram aproximadamente 80 centros provinciais, localizados a vários dias de viagem uns dos outros. Essas cidades eram diferentes de suas contrapartes europeias. Não tinham mercados, e durante grande parte do ano, muitos edifícios permaneciam vazios. Eram centros de riqueza. A característica central de uma cidade desse tipo era uma gigantesca praça com uma plataforma elevada, o Usnu. Ali, o Inca ou seus representantes ofereciam grandes banquetes para a população local em gratidão por seu trabalho. Tais celebrações eram uma forma de contrato entre governante e súditos. Os Incas alimentavam e entretinham o povo, e, em troca, o povo reconhecia sua autoridade e trabalhava para a coroa. Um exemplo impressionante de tal centro é o Huánuco, onde dezenas de milhares de pessoas podiam festejar simultaneamente na praça. Nas proximidades sempre ficavam o Templo do Sol e a Casa das Mulheres Escolhidas, que preparavam cerveja ritual e teciam roupas para a nobreza. A interligação de todos esses centros em um único organismo resultou na mais sofisticada rede viária da época. Em menos de 100 anos, os Incas construíram 40 mil quilômetros de estradas, a maioria pavimentada com pedra e brita. Essa é a maior conquista da engenharia da antiguidade. Como os Incas não dispunham de veículos com rodas nem animais de tração, as estradas eram destinadas a pedestres e caravanas de lhamas. Cânions e rios representavam desafios particulares, transpostos por pontes suspensas feitas de fibras entrelaçadas. Estruturas incrivelmente resistentes, capazes de suportar exércitos inteiros. Ao longo das estradas pousadas, tampu, eram encontradas a cada 20 quilômetros, onde os viajantes podiam encontrar comida e abrigo. Mas o mais surpreendente era o serviço postal. Mensageiros especializados, chasques, viviam em estações ao longo das rotas. Passando mensagens e quipos em revezamento, eles entregavam notícias de Lima a Cusco em apenas 3 dias, percorrendo uma distância de 750 quilômetros a uma velocidade incrível. A sociedade do Império era dividida em 2 campos distintos, a nobreza e o povo comum. Os Incas se consideravam filhos do Sol, e os líderes locais, descendentes das estrelas, enfatizavam suas origens divinas. Tawantinsuyo não era uma máquina burocrática rígida. Baseava-se em alianças pessoais entre o Inca Supremo e os líderes locais. O governante governava por meio das elites dos povos conquistados, concedendo presentes e organizando festivais conjuntos. A base de toda a sociedade era o Ailu, um grupo de parentesco que detinha a terra. A própria palavra, em seu passado, referia-se a um laço de guerra com pedras, simbolizando a unidade do clã como uma comunidade unida de guerreiros. Cada clã tinha sua própria especialização. Alguns pescavam, outros teciam e outros ainda pastoreavam lhamas nas montanhas. Não conseguiam sobreviver sozinhos e trocavam produtos constantemente com os vizinhos, criando um sistema econômico complexo. Essas comunidades se uniram em províncias maiores. Os Incas exploraram habilmente tradições ancestrais
e até mesmo rivalidades internas entre clãs. Cada assentamento era simbolicamente dividido em duas partes, superior e inferior. A competição entre elas ajudou os Incas a alcançarem excelentes resultados tanto no trabalho quanto na guerra. Ao anexar novas terras, às vezes mantinham as fronteiras antigas, enquanto em outras ocasiões, como no caso do Império Ximú, fragmentavam-nas para evitar rebeliões. As províncias mais densamente povoadas abrigavam centenas de milhares de pessoas, e os Incas buscavam controlá-las, não apenas pela força das armas, mas também por meio de um complexo sistema de ideologia e rituais compartilhados, tornando cada indivíduo parte de um gigantesco e bem azeitado mecanismo que governava os 4 pontos cardeais. À frente de cada clã, que os Incas chamavam de Ailu, estava um cacique ou curaca. Essa palavra significava literalmente ancião. Ele não era apenas um chefe, mas a personificação viva do ancestral fundador. Antes da chegada dos Incas, os caciques podiam ser eleitos ou nomeados dentre as famílias mais influentes, mas o poder imperial tornou essa posição hereditária. Agora, era o governante supremo quem confirmava o curaca em sua posição, tornando-o seu vice-rei. A principal tarefa do cacique era a distribuição de responsabilidades. Ele decidia quem realizaria qual trabalho, pelo qual recebia o título honorário de o que atribui responsabilidades. A influência dos caciques dependia de sua posição social. Os governantes de províncias inteiras tinham um status próximo ao da própria nobreza inca, enquanto os chefes menores viviam com a mesma modéstia que os membros comuns da comunidade. A riqueza e o poder de um cacique eram medidos não apenas pela quantidade de terras, mas também pelo número de suas esposas. A poligamia era a base da economia. Quanto mais esposas um chefe tivesse, mais generosamente ele poderia receber seus convidados, oferecendo-lhes cerveja de milho. Isso criou um sistema de dívidas. Aqueles que ele alimentava tornavam-se seus apoiadores leais. Mais tarde, padres e funcionários espanhóis tiveram que fazer grandes esforços para erradicar essa tradição, pois mesmo décadas após a conquista, alguns chefes locais ainda mantinham dezenas de esposas. No topo da pirâmide social estava a verdadeira elite inca, os descendentes diretos dos governantes que viviam nos magníficos palácios de Cusco. Era uma sociedade fechada, com sua própria hierarquia complexa. Os filhos e netos do imperador eram considerados príncipes e princesas, mas a cada nova geração seu status declinava gradualmente, a menos que conseguissem ascender ao trono. Esse sistema era um poderoso motor do império. Jovens aristocratas buscavam provar seu valor na guerra para conquistar glória e riqueza, à medida que a herança de seus ancestrais se fragmentava e se dissipava com o tempo. As mulheres ocupavam uma posição notavelmente elevada na sociedade inca. As nobres recebiam a mesma educação que os homens, tinham seus próprios servos e possuíam propriedades. A história registra exemplos de mulheres que governaram diretamente províncias e desempenharam um papel fundamental nas intrigas políticas. Uma das esposas secundárias do governante, Kuntarhuachu, não só herdou o cargo de cacique de seu pai, como também forjou uma aliança crucial com Francisco Pizarro, casando sua filha com ele. Em um momento crucial, foi sua assistência militar que ajudou os espanhóis a defender Lima contra o ataque dos rebeldes incas. Os incas buscavam unir as elites locais ao poder imperial. Os líderes provinciais eram obrigados a enviar seus filhos para Cusco. Lá, eles aprendiam a língua e a cultura do império, o que também servia como garantia de lealdade. Os filhos dos líderes se tornavam uma espécie de reféns.
Essa aliança era consolidada por meio de casamentos. Princesas incas casavam-se com líderes locais e os filhos do imperador casavam-se com as filhas da nobreza provincial. O governante supremo, a quem chamamos de Sapa Inca, o único Inca, era, antes de tudo, um grande guerreiro. Seu poder não passava automaticamente para seu filho primogênito. A morte de cada imperador quase sempre levava a uma sangrenta luta pelo trono entre inúmeros pretendentes. O novo monarca recebia o direito de fundar sua própria linhagem e construir seus próprios palácios. Ele era considerado um intermediário sagrado entre deuses e homens. Mesmo os dignitários mais nobres só podiam comparecer perante ele descalços e com um pesado fardo sobre os ombros, sinal de profunda humildade. O principal símbolo de poder do Inca não era uma coroa de ouro, mas sim o masca-paixa, um pompom de lã escarlate preso à sua faixa de cabeça. Ele também carregava um bastão sagrado com uma ponta de cobre, simbolizando seu papel como criador e transformador da terra. O poder do Sapa Inca repousava na lealdade pessoal dos caciques. Como o Estado era efetivamente personificado no próprio governante, todos os acordos com as províncias eram anulados após sua morte. Cada novo Inca tinha que, literalmente, reconquistar a lealdade de seus súditos, embarcando em longas jornadas pelo país, cercado por milhares de guerreiros e servos em liteiras luxuosas. A administração imperial era notavelmente flexível e livre de burocracia excessiva. Os Incas não tentaram impor um modelo único de governo a todos os povos. Nas montanhas onde os antigos estados haviam deixado de existir, construíram novos centros administrativos com governadores e contadores que mantinham registros usando nós de quipu. Mas no litoral, onde as cidades existiam há séculos, os Incas preferiam governar indiretamente, por meio de líderes locais, com pouca interferência em seu modo de vida. O símbolo mais magnífico do poder imperial no norte era a cidade de Tomebamba, uma segunda Cusco, onde a corte passava muitos meses. Essa cidade tornou-se o ápice do planejamento urbano Inca, mas, infelizmente, foi completamente destruída nos incêndios da Guerra Civil, pouco antes da chegada de povos de outro mundo aos Andes. O Império Inca não possuía um exército regular como o conhecemos hoje. Com exceção da guarda pessoal do governante, composta por cerca de 1.000 guerreiros de elite, o restante do exército era formado por milícias. Estas eram compostas por camponeses e pastores comuns, recrutados para o serviço estatal. O treinamento militar era a base da educação dos meninos nos Andes desde muito jovens, de modo que todo homem era um soldado em potencial. Cada tribo formava seu próprio destacamento, que lutava com suas armas tradicionais, usava seus próprios emblemas e obedecia a seus chefes, que, por sua vez, executavam as ordens dos líderes militares dentre os parentes próximos do Inca. O próprio governante era considerado o comandante em chefe e sua autoridade dependia diretamente do sucesso militar. O arsenal do exército Inca era bastante diversificado. Fundeiros, lançando pedras lisas do tamanho de ovos de galinha, geralmente marchavam nas fileiras da frente. Atrás deles vinham guerreiros armados com clavas pesadas e machados de batalha. As cabeças das clavas eram frequentemente em forma de estrela e fundidas em bronze, enquanto algumas, pertencentes aos comandantes, eram até mesmo feitas de ouro ou prata. Os Incas também usavam lanças longas, arcos e flechas e dardos. Para proteção, os guerreiros usavam coletes de algodão acolchoados, capacetes de madeira resistentes recheados com algodão e pequenos escudos feitos de tábuas de madeira. O próprio Inca raramente entrava no meio da batalha, preferindo dirigi-la à distância como um grande estrategista.
Um enorme comboio de suprimentos sempre acompanhava o exército em campanha. Parentes carregavam provisões e as esposas dos guerreiros preparavam as refeições durante a viagem. Às vezes, até mesmo crianças nasciam durante as campanhas. Um número tão grande de civis tornava o exército difícil de controlar, mas os incas prevaleciam pela força dos números. Muitas vezes, a mera visão de um exército de 30 mil homens era suficiente para forçar o inimigo a capitular sem lutar. Os incas sempre ofereciam uma escolha: submissão voluntária em troca de generosos presentes ou extermínio completo em caso de resistência. Tribos recalcitrantes eram tratadas com severidade. Podiam ser massacradas ou reassentadas em massa em outras regiões do império. Com o passar do tempo, à medida que as fronteiras do império se expandiam, os incas enfrentaram um problema de abastecimento. Os guerreiros não conseguiam mais retornar rapidamente para casa para trabalhar nos campos. O governante, então, isentou algumas tribos de todos os impostos, tornando a guerra sua única profissão. Outras, cuja lealdade era questionável, foram, ao contrário, proibidas até mesmo de tocar em armas. Para garantir a segurança, uma rede de armazéns e celeiros foi estabelecida por todo o país, onde os soldados podiam obter roupas, calçados e rações de milho e folhas de coca. Os incas não temiam ataques externos, portanto, suas fortalezas serviam não tanto para defesa, mas como bases para novas conquistas e guarnições para o controle das terras recém-conquistadas. A economia do Império Inca era completamente singular. Não havia mercados no sentido tradicional e as mercadorias raramente percorriam longas distâncias. Cusco não era um centro comercial como Roma. Em vez disso, os incas utilizavam antigas tradições de trabalho comunitário. O Estado confiscava terras não cultivadas, construía terraços e canais nelas e, em seguida, obrigava os moradores locais a cultivá-las. O mesmo se aplicava ao gado. Os rebanhos estatais cresciam constantemente graças ao trabalho das comunas. Essencialmente, duas economias coexistiam dentro do império: a agricultura comunitária de subsistência e um sistema estatal de redistribuição de excedentes. Os Andes centrais tornaram-se um dos centros agrícolas do mundo. Dezenas de espécies de plantas eram cultivadas ali, mais do que em qualquer outro lugar das Américas. Nas inóspitas terras altas da Puna, centenas de variedades de batata e quinoa eram cultivadas, enquanto nos vales temperados, milho, feijão e algodão eram cultivados. A sobrevivência em tais condições teria sido impossível sem tecnologias de conservação singulares. Os habitantes das montanhas aprenderam a secar carne e tubérculos, utilizando a alternância entre as geadas da noite e o sol do dia. Essas reservas podiam ser armazenadas por anos, salvando as pessoas da fome durante as secas. Onde as montanhas eram muito íngremes, os incas literalmente esculpiam terraços agrícolas nas encostas. Para aumentar a produção agrícola, utilizavam esterco de lhama e excrementos de aves marinhas, o guano. Embora a batata fosse o alimento básico da maioria das pessoas, o milho era considerado um alimento de luxo. Era usado para fabricar xixa, uma cerveja que desempenhava um papel crucial na política. O cacique era obrigado a oferecer cerveja a todos que trabalhavam em suas terras, e quanto mais esposas ele tivesse que soubessem fabricar xixa, maior seria seu poder. Além das plantas, 5 espécies animais foram domesticadas nos Andes: cães, porquinhos da Índia, patos almiscarados, lhamas e alpacas. A lhama era um tesouro inestimável. Servia como o único animal de carga, fornecendo carne, lã e couro, e seu esterco era usado como combustível em áreas onde não cresciam árvores. As alpacas eram criadas por sua lã macia. Esses animais eram tão importantes que os incas os chamavam de
ovelhas indígenas e os consideravam a base de sua riqueza. A agricultura exigia trabalho imenso e as ferramentas eram primitivas. Basicamente, pás de madeira fincadas no chão com o pé. Tal trabalho exigia a participação de muitas pessoas, então a ajuda mútua, conhecida como Aini, tornou-se a base da vida camponesa. Se uma família ajudasse seus vizinhos, estes eram obrigados a retribuir. Isso criou laços sociais inquebráveis dentro da comunidade. No litoral, a pesca era a principal atividade. Comunidades inteiras se dedicavam exclusivamente à pesca, trocando os peixes por tecidos e grãos. Assim, por meio do trabalho, rituais e organização rigorosa, os Incas criaram um dos sistemas econômicos mais eficientes da história da humanidade. Uma das características mais surpreendentes da paisagem andina é a incrível proximidade entre mundos diferentes. Em apenas alguns dias de viagem, um viajante pode descer dos pastos gelados das terras altas para as florestas tropicais úmidas ou chegar ao litoral quente. Essa proximidade singular moldou o desejo de autossuficiência completa entre as comunidades montanhosas. Em vez de depender de comerciantes e de negociações arriscadas, as comunidades preferiam enviar seus habitantes para climas diferentes. Foi assim que surgiram arquipélagos ecológicos inteiros. O assentamento central de um povo localizava-se em uma altitude, mas suas terras estavam espalhadas como ilhas em outros níveis montanhosos. Por exemplo, a tribo Chupaixu vivia nos vales temperados, mas tinha seus campos de batata nas terras altas e plantações de algodão e coca nas terras baixas quentes. Os índios Lupaca chegaram a enviar colonos a centenas de quilômetros até o Oceano Pacífico em busca de peixe e fertilizantes. Esse sistema permitia que cada comunidade tivesse acesso direto a tudo o que precisava, minimizando o risco de fome. Quando o Império surgiu, os Incas elevaram esse princípio ao nível estatal. Eles entenderam que a prosperidade dependia da terra e da água, então embarcaram em um projeto de construção massivo. Onde antes havia terras áridas e pântanos, surgiram terraços planos e canais complexos. Para aumentar a produção de milho, considerado um alimento básico para a elite e o exército, populações inteiras foram reassentadas de fortalezas nas montanhas para vales férteis. Para governar seus vastos territórios, os Incas utilizavam o sistema Mishma, a migração em massa de colonos. Era um instrumento sutil que combinava economia e política. Alguns colonos eram enviados para desenvolver novas terras nas florestas selvagens, enquanto outros iam para províncias desabitadas para manter a ordem e minar a unidade das tribos locais. Quando os espanhóis chegaram, a proporção desses estrangeiros em algumas regiões chegava a 80%. Os Incas agiam como mestres da demografia. Levavam pessoas de áreas superpovoadas e povoavam zonas estratégicas vazias com elas, sempre escolhendo um clima que lhes fosse conveniente. Diferentemente de muitos outros impérios, os Incas não cobravam impostos de seus súditos em grãos ou ouro. Eles extraíam seu tempo. Esse sistema era chamado de mita, serviço de trabalho. Todo homem era obrigado a trabalhar por um determinado período para o Estado, construindo estradas, erguendo templos, tecendo tecidos ou cultivando os campos incas. O Estado, por sua vez, transformava esse trabalho em uma espécie de ritual. As pessoas eram alimentadas, recebiam água e eram entretidas, criando uma atmosfera festiva que tornava o trabalho árduo bastante suportável. Mais tarde, autoridades espanholas observaram com surpresa que os indígenas estavam mais dispostos a trabalhar para seus novos senhores por 2 semanas sem receber pagamento do que a entregar um punhado de batatas
cultivadas em seus próprios campos. Para controlar essa gigantesca força de trabalho, os incas introduziram um rigoroso sistema decimal. Toda a população foi dividida em grupos de 10, 100 e 1000 famílias, cada uma chefiada por seu próprio líder. Isso permitia que os administradores em Cusco soubessem exatamente com quantos trabalhadores poderiam contar a qualquer momento. Mas o império não apenas tomava, ele também dava. O Estado andino substituiu os mercados e o comércio. O Inca atuava como distribuidor supremo de mercadorias. Ele recebia excedentes de uma parte do país e os enviava para outra. Conchas dos mares tropicais para o sul frio, lhamas das terras altas para o norte quente. Era uma economia de relações pessoais e presentes. Ao recompensar os líderes locais com bens raros, o Inca os tornava eternamente gratos a ele. Por meio dessa troca, as pessoas comuns podiam diversificar suas dietas com alimentos que jamais teriam crescido em suas terras natais. Os gigantescos armazéns estatais, as colcas, tornaram-se um símbolo desse poder. Cada capital provincial continha centenas de celeiros, transbordando de alimentos, roupas, calçados e armas. Esses suprimentos eram suficientes para sustentar um vasto exército e alimentar os trabalhadores. Quando os espanhóis entraram em Cusco, ficaram impressionados com a magnitude do que viram. Os armazéns continham não apenas montanhas de tecidos e alimentos, mas também baús repletos de incríveis joias de penas de beija-flor, que brilhavam ao sol como ouro. Após o colapso do Império, foram necessárias décadas de caos e saques para esvaziar completamente esses tesouros inesgotáveis das 4 direções do mundo. Embora a base do Império residisse no trabalho em massa de seus membros, o Estado também necessitava de itens de qualidade excepcional, que não podiam ser produzidos por meio do trabalho comum. Para esse fim, os incas criaram castas inteiras de artesãos profissionais. Ceramistas, joalheiros e tecelões eram reunidos de todo o país e estabelecidos em assentamentos especiais ou centros provinciais. A produção têxtil era especialmente importante. No Império Inca, as roupas finas serviam como moeda. Com elas, o imperador recompensava os líderes leais, fortalecendo sua lealdade e status. Na região do Lago Titicaca, operavam gigantescas manufaturas, onde milhares de artesãos criavam roupas a partir das penas mais raras e da lã mais fina. Esses especialistas gozavam de um status especial. Eram chamados de iana, ou servos eternos. Ao contrário dos camponeses comuns, estavam isentos do serviço público, mas trabalhavam a vida inteira em benefício do imperador ou da nobreza, transmitindo seu ofício por herança. O número desse grupo cresceu a uma taxa incrível durante o auge do Império, refletindo a sede da aristocracia por luxo e conforto. Outro papel importante era desempenhado pelas mulheres escolhidas, ou Aclia. Elas eram retiradas de suas famílias ainda meninas e enviadas para uma espécie de mosteiro-fábrica. Lá dedicavam suas vidas a servir aos deuses e ao Estado. Teciam os tecidos mais finos, que mais tarde eram sacrificados ao sol, e preparavam cerveja ritual para as festividades oficiais. As mais merecedoras entre elas podiam eventualmente se tornar esposas de chefes de alta patente. O comércio era estritamente limitado no Império Inca. Era impossível comprar ou vender terras, água ou mão de obra. O Estado detinha o monopólio dos bens de luxo, distribuindo-os a seu próprio critério. No entanto, as comunidades trocavam ativamente bens essenciais, como lã, carne e sal. Em algumas regiões, particularmente no norte e ao longo da costa, existiam corporações inteiras de comerciantes profissionais. Eles lideravam caravanas por centenas de quilômetros,
e até se aventuravam em mar aberto em enormes jangadas à vela. Seu principal alvo eram as conchas de mula, um molusco tropical muito valorizado pelo Império, mais até do que o ouro, e considerado uma oferenda capaz de prevenir a seca. Embora os incas não tivessem uma moeda única, utilizavam grãos de cacau, folhas de coca e placas de cobre como meio de troca, que circulavam até mesmo além das fronteiras do Império. Todas as medidas incas estavam ligadas ao corpo humano. O comprimento era medido com os dedos, as palmas das mãos e os cotovelos, e a principal unidade de medida era o hikra, a distância entre as pontas dos dedos com os braços estendidos. Longas distâncias eram medidas em tupu, uma unidade correspondente à distância que uma pessoa podia percorrer a pé em um determinado tempo. Por isso, essa unidade era maior nas planícies e menor nas montanhas. A área de terra também era medida em tupu, um pedaço de terra cuja colheita era suficiente para alimentar uma família. Os incas contavam usando o sistema decimal, utilizando o iupanu para cálculos complexos, uma espécie de ábaco com marcações onde operações matemáticas eram realizadas movendo grãos de milho ou pedrinhas. O tempo e o calendário inca estavam intrinsecamente ligados à agricultura e ao céu. Durante séculos, os povos andinos observaram as estrelas para determinar a época de semear o milho. O calendário inca era composto por 12 meses, e pessoas especialmente treinadas monitoravam os movimentos dos corpos celestes. Em Cusco, Pachacuti ordenou a construção de enormes pilares solares nas colinas. Observando o nascer e o pôr do sol entre essas torres de pedra a partir da praça central, o imperador determinava com precisão os solstícios e o início das estações agrícolas. Esse conhecimento era sagrado. O governante atuava como intermediário entre o céu e a terra, dando início a festivais e trabalhos. Curiosamente, os incas não usavam um calendário como o conhecemos hoje. Eles não tinham um ano zero a partir do qual contar a história. Para eles, o tempo não era uma linha reta, mas uma sucessão de estágios no desenvolvimento do mundo. Do caos primordial à ordem ideal do Império Tawantinsuyo. As pessoas daquela época muitas vezes nem sabiam sua idade exata, pois a história era percebida não como uma lista de datas, mas como um ciclo contínuo da vida, governado pelo Sol e pela vontade do grande Inca. Nos Andes, a sociedade sempre voltou-se para o passado, pois quase todos os rituais sagrados eram dedicados aos ancestrais. A memória histórica inca não era preservada em livros empoeirados. Ela ganhava vida por meio de danças, canções e batalhas teatrais. Cada família nobre tinha seu próprio conjunto de lendas, que eram apresentadas diante das múmias de seus governantes. Embora imperadores como Pachacuti tenham tentado reescrever a história a seu favor, uma crônica única e universalmente aceita jamais surgiu em Cusco. Os incas usavam quipos, literalmente quipo, para registrar eventos importantes, mas, diferentemente de nós, quase nunca registravam datas precisas. Se historiadores modernos citam os reinados de certos imperadores, tratam-se apenas de estimativas aproximadas feitas por cronistas espanhóis. Para os próprios incas, o tempo não era uma régua abstrata para contar anos. Em suas línguas, a palavra pacha significava tanto tempo quanto lugar. Para eles, o passado não recuava. Estava literalmente diante de seus olhos, pois cada evento importante estava ligado a uma colina, nascente ou pedra específica nas proximidades de Cusco. Para eles, a capital era uma vasta arca da memória, onde a história estava inscrita na própria paisagem. Os incas acreditavam que sua civilização abrangia 12 gerações, começando com o lendário Manco Cápac.
Mas além dessa cronologia oficial, existia uma antiguidade profunda, uma era primordial. Diferentemente dos cristãos, os incas não tinham um mito de criação. Para eles, o tempo era um ciclo, uma série de grandes transições. Consideravam o primeiro nascer do sol e o grande dilúvio os eventos mais importantes. A lenda do dilúvio foi preservada por muitos povos do império. Contava-se que um dia uma lhama comum pressentiu a aproximação do desastre. Parou de comer e começou a balir lamentavelmente. Quando seu dono, furioso, tentou alimentá-la, a lhama falou com voz humana. Ela avisou que, em 5 dias, o oceano transbordaria e engoliria o mundo. O homem acreditou nela, levou provisões de comida e subiu a alta montanha de Vilcacoto. Todos os animais já estavam reunidos lá: pumas, raposas, condores. Quando as águas inundaram a terra, apenas o pico da montanha permaneceu acima da superfície. Disse que foi então que a ponta da cauda da raposa se molhou e ficou permanentemente preta. Quando as águas recuaram 5 dias depois, o homem sobrevivente tornou-se o ancestral de novas gerações. Os incas também tinham sua própria versão, patrocinada pelo Estado, desses eventos. Acreditavam que, após o dilúvio, o deus Viracocha moldou em barro e esculpiu em pedra os fundadores de todos os povos. Ele os dotou de vestimentas, língua e costumes, e então os enviou para o subterrâneo para emergirem à luz de seus futuros domínios. Os próprios incas, liderados por Manco Cápac, emergiram da caverna de Tampu Toco. Essa lenda servia a um importante propósito político. Proclamava os incas como o povo mais antigo e importante, destinado a unir todos os outros imediatamente após o grande caos. Os incas dividiram sua história em 2 grandes eras: a Era das Terras Incultivas, quando as pessoas viviam na escuridão e lutavam incessantemente, e a Era dos Incas, uma era de ordem, sol e prosperidade. A ideologia imperial ensinava que foram os incas que trouxeram a paz, ensinaram as pessoas a construir terraços e a cultuar os deuses adequadamente. Para eles, a história não era um movimento para frente, mas um retorno à estabilidade primordial. Até mesmo o nome do governante, Pachacuti, significava o retorno de uma era. Infelizmente, nosso conhecimento sobre a fé inca foi bastante distorcido pelo tempo e pela censura. Após a conquista espanhola, a elite inca rapidamente adotou o cristianismo e as múmias dos governantes foram confiscadas e escondidas pelas autoridades coloniais. Cronistas como Garcilaso de la Vega tentaram apresentar a religião inca como uma espécie de preparação para o cristianismo, alegando que os incas adoravam um único Deus criador. Na realidade, as crenças andinas eram muito mais complexas. Tratava-se de um sistema flexível no qual diferentes povos reverenciavam as mesmas forças da natureza, o trovão, o relâmpago e as montanhas, sob nomes diferentes. Os incas não destruíram deuses estrangeiros. Eles colocaram seu próprio Deus Sol acima deles, criando uma hierarquia que refletia seu poder político. O culto ao Sol tornou-se o núcleo do império, um símbolo de unidade e da ordem divina que os incas, em sua profunda convicção, trouxeram a este mundo. No Peru antigo, a morte era tratada sem o aspecto trágico de uma despedida final. Para os andinos, o falecido permanecia plenamente ativo na vida pública. Os corpos não eram sepultados, mas transformados em múmias, secas ao vento frio da montanha. O patriarca da família era considerado um guardião sagrado, cuidadosamente tratado. Era alimentado, recebia cerveja de milho e folhas de coca. Durante os principais festivais, as múmias eram retiradas de seus túmulos, colocadas em praças públicas e até convidadas a dançar.
Os cronistas espanhóis descreveram esses rituais com espanto. Servos colocavam vasos de ouro e prata diante dos governantes mortos, conduzindo conversas com os vivos em seu nome. Acreditava-se que os mortos podiam festejar com seus descendentes. A comida era queimada para eles em fogueiras especiais, para que a fumaça levasse o sabor para o outro mundo, e cerveja era derramada em canais sagrados. Isso não era mera superstição. A veneração do ancestral, chamado Malki, que significa broto, era um ato legal. Enquanto um clã cuidasse de seu fundador, seu direito à terra e à água permanecia indiscutível. O ancestral era a raiz e seus descendentes o fruto, e esse laço era inquebrável. Com o passar do tempo, as figuras ancestrais foram envoltas em mitos. Os incas acreditavam que seus grandes ancestrais podiam se transformar em enormes monólitos de pedra, as huancas. Essas pedras eram fincadas no chão dos campos como símbolos de posse territorial. Alguns fundadores de linhagens eram até mesmo de origem não humana. Alguns emergiram das profundezas do oceano, outros eclodiram de ovos celestiais no topo das montanhas. As múmias dos próprios imperadores incas foram preservadas por séculos em perfeitas condições. Mesmo décadas após a morte, pareciam estar simplesmente dormindo, com os cabelos, cílios e rostos serenos intactos. Permaneciam sentados em seus palácios, ricamente vestidos, e os indígenas que passavam ajoelhavam-se diante deles com lágrimas nos olhos, vendo neles não cadáveres, mas a história viva de seu povo. Além de seus ancestrais, o mundo inca era habitado por muitos outros seres sagrados, os Huaca. Estes não eram pessoas, mas espíritos da paisagem, montanhas, penhascos, pedras incomuns ou nascentes. Cada comunidade tinha seu próprio espírito protetor. Para os agricultores, os Huaca eram, acima de tudo, os senhores da água que fluía dos picos. Acreditava-se que os espíritos das montanhas possuíam uma força vital colossal. Podiam se transformar em milhares de guerreiros para defender suas terras ou enviar doenças àqueles que infringissem as leis. Todo o mundo inca era permeado por esses centros de poder, transformando a natureza selvagem em um espaço sagrado e domesticado. Dominando todos os espíritos locais, erguiam-se duas grandes divindades cósmicas, Viracocha e o Relâmpago. Eram um casal sagrado que dividia o mundo em duas esferas complementares. Viracocha, chamado Wari, em algumas regiões, era o deus das águas subterrâneas e do submundo. Era considerado um grande engenheiro e criador que ensinou as pessoas a construir canais e terraços. Viracocha personificava o calor úmido da estação chuvosa, vital para aqueles que cultivavam milho nos vales. O Relâmpago era o deus dos céus. Era representado como um poderoso guerreiro com uma funda e um bastão. O trovão era considerado o estalo de sua funda, o relâmpago, o brilho de suas joias, e a chuva, a água do rio celestial que ele derramava sobre a terra. O relâmpago era o patrono dos habitantes das altas estepes, dos pastores e dos curandeiros. Esse dualismo dos deuses refletia a própria estrutura do império. Os campos de milho dos vales dependiam de Viracocha e os rebanhos de lhamas nos planaltos das montanhas de Relâmpago. Mas esses mundos não eram inimigos. Os habitantes dos vales faziam sacrifícios a Relâmpago, e os montanheses veneravam Viracocha. A religião inca não era apenas uma coleção de mitos, mas um mecanismo complexo que unia povos e terras diversas em um todo único. Ela ensinava que a ordem no mundo só é possível quando os opostos, céu e terra, montanhas e vales, vivos e mortos, estão em eterno e harmonioso equilíbrio sob o olhar atento do divino Inca. No coração de Cusco,
No famoso Templo Dourado, estátuas dos deuses Viracocha e Relâmpago ladeavam a figura central, o deus Punchal, personificando o sol do dia. Para os incas, o culto ao sol não era apenas uma religião, mas o alicerce de seu estado. E embora o sol muitas vezes parecesse quase inseparável de Viracocha, ambos eram representados com barbas, simbolizando raios. Havia uma diferença importante entre eles. Enquanto Viracocha era responsável pela fertilidade da terra, o sol carregava um significado político colossal. O Supremo Inca se autodenominava o Filho do Sol. Seu poder era divino em sua essência. Nessa hierarquia cósmica, tudo era estritamente dividido. O imperador personificava o Sol, sua principal consorte, a Lua, e os chefes, sob seu domínio, a Estrela da Manhã. O antigo mito do Sol nascente, vencendo o brilho de Vênus, fazendo-o diminuir, servia como justificativa direta para o poder do Inca sobre todos os outros povos. Todas as manhãs, conforme a estrela se esvaía nos raios da aurora, o mundo era lembrado de que a nobreza local devia se curvar à vontade do imperador. Para os andinos, as divindades não eram distantes e abstratas. Elas possuíam uma qualidade chamada kamak, a capacidade de transmitir sua essência vital a todos os seres vivos. Um ancestral transmitia o poder aos seus descendentes, o sol ao governante e as constelações aos animais. Acreditava-se que cada pessoa era composta por várias dessas essências, que se uniam em seu mundo interior. Esse duplo invisível dava à pessoa a capacidade de crescer e sentir. Podia deixar o corpo temporariamente, mas não podia existir por muito tempo sem seu invólucro terreno. A relação com os deuses era quase íntima. Os incas acreditavam que uma divindade podia ser considerada parente. Por exemplo, um clã podia oferecer uma jovem como esposa ao espírito huaca local. Depois disso, o deus se tornava genro de toda a comunidade e tinha a obrigação de zelar pela prosperidade de seus novos parentes. A instituição das mulheres escolhidas funcionava de maneira semelhante. Ao designar milhares de jovens para o serviço do sol, o imperador tornava o grande astro seu devedor. Essas mulheres preparavam comida e cerveja para as festividades, desempenhando as mesmas funções domésticas de uma esposa comum, ajudando o marido e seus vizinhos nos campos. Diferentemente dos astecas, os sacrifícios incas raramente eram em massa. Geralmente eram realizados em momentos excepcionais, por exemplo, na morte de um governante, quando seus servos leais e esposas o seguiam voluntariamente para o mundo das sombras. Mas a cerimônia mais solene era a Capac Rucha, ou dever real. Durante momentos de grande crise, guerra ou doença do imperador, ricos presentes eram trazidos a Cusco de todos os cantos do país, tecidos, ouro e crianças das famílias dos chefes locais. Após cerimônias complexas na capital, alguns desses presentes eram sacrificados, e os objetos consagrados e o sangue das lhamas sacrificiais eram levados de volta às províncias. Esse ritual unia todo o império em uma única rede, o sangue do coração do império. Cusco fluía para os santuários mais distantes, renovando o pacto entre os incas, os deuses e o povo. O mundo inca era minuciosamente detalhado. Até mesmo plantas e metais eram considerados personalidades com as quais se podia negociar. Se um agricultor encontrasse uma espiga de milho excepcionalmente grande ou um pastor visse uma batata enorme, essas plantas eram chamadas de mãe daquela fruta. Acreditava-se que todo o poder de reprodução estava concentrado nesses espécimes. Essas mães vegetais eram guardadas em celeiros como relíquias sagradas. Essa lógica deu origem ao culto de Pachamama, Mãe Terra, e Mamacuxa,
Mãe Lagoa, que concedia água aos campos. Cada família tinha seus próprios pequenos deuses, os Kunupa. Eram pequenas pedras esculpidas em forma de lhama ou espiga de milho. Eram consideradas propriedade pessoal e passadas de pai para filho primogênito, como amuletos domésticos na Roma antiga. Os incas acreditavam que, na antiguidade, essas pedras eram dádivas dos próprios espíritos das montanhas. Por meio desses rituais simples, porém profundos, da veneração de um pequeno amuleto de pedra às majestosas cerimônias em honra ao sol, os incas criaram um mundo onde não havia espaço para o acaso e onde cada pessoa se sentia parte de um ciclo infinito de energia divina. O Império Inca era literalmente repleto de santuários, desde majestosos templos nas capitais até modestos altares em picos altíssimos. No coração de Cusco, na confluência de dois rios, erguia-se o lendário Coricancha, ou Templo Dourado. Era mais do que apenas uma construção, era o centro sagrado de todo o universo Inca. Dentro de suas muralhas, habilmente esculpidas em pedra polida, ficavam as moradas do Sol, da Lua, dos deuses do relâmpago e de Viracocha. O Templo Dourado fazia jus ao seu nome. Suas muralhas externas eram circundadas por uma larga faixa de ouro e os salões internos eram inteiramente revestidos com placas preciosas. A decoração mais impressionante era um jardim artificial, onde um campo de milho, em tamanho real, foi moldado inteiramente em ouro puro. Somente os aristocratas mais importantes tinham permissão para entrar, e os imperadores sentavam-se em bancos especiais adornados com esmeraldas. Para os incas, esse ouro não era um sinal de riqueza, simbolizava a luz congelada do próprio Deus Sol. Não menos importante era o antigo templo de Pachacamac, na costa do Pacífico. Era chamado de lugar daquele que revive a terra. Era um importante centro de peregrinação, para onde pessoas de todo o país acorreram para buscar conselhos de um ídolo de madeira em uma cripta secreta. Pachacamac era renomado por suas profecias e curas, embora tenha sido seu conselho que levou à queda do imperador Huayna Capac, que estava doente de varíola. Outro grande santuário estava localizado no Lago Titicaca, na Rocha de Chumbo. Os incas acreditavam que ali nascera o sol. Um caminho levava a essa rocha através de 3 limiares sagrados, onde cada peregrino tinha que passar por um rito de purificação. A ilha era servida por milhares de servos e centenas de mulheres escolhidas, que preparavam cerveja ritual para a divindade dia e noite. Mesmo nos picos mais inacessíveis dos Andes, a altitudes superiores a 6.000 metros, os incas erguiam seus altares. No pico nevado de Lulailaco, arqueólogos descobriram o santuário mais alto do mundo. Ali, em meio ao gelo eterno, os incas deixavam ricas oferendas e realizavam o rito Capac Rucha, sacrificando crianças vestidas com roupas luxuosas para apaziguar os espíritos da montanha e garantir a sobrevivência do império em tempos difíceis. A vida inca era regida por um ritmo rigoroso de festivais religiosos que podiam durar semanas. Em maio, após a colheita, começava o Inti Raymi, o Festival do Sol. As múmias dos antigos reis eram levadas para as praças de Cusco, onde festejavam, junto com os vivos, ao som de cânticos sagrados. Em agosto, antes da estação chuvosa, realizava-se o Situa, a grande purificação das doenças. Guerreiros corriam pelas ruas da capital, gritando, expulsando os espíritos malignos para os rios, para que as águas levassem as pragas para o oceano. E em novembro chegava o Capac Raymi, a época do solstício de verão e a iniciação dos jovens na vida adulta. Durante esses dias, a capital era fechada a forasteiros.
tornando-se um lugar apenas para aqueles que ali viviam, unidos por uma fé e laços de sangue comuns. O mundo governado pelos Incas era incrivelmente diverso, inclusive linguisticamente. Os estudiosos modernos ficam surpresos ao saber que mais de 700 línguas existiam nos Andes antes da conquista espanhola. Canions profundos e cordilheiras elevadas fizeram com que as comunidades vivessem isoladas por milhares de anos, criando uma verdadeira confusão babilônica. Às vezes, em dois vales vizinhos, as pessoas chamavam as mesmas coisas, milho ou batata, por palavras completamente diferentes. Para unir esse império fragmentado, os Incas utilizaram 3 línguas intermediárias principais: o Moxica, no litoral, o Aymará, nos Planaltos do Sul, e o Quichua, que se tornou a língua oficial. Os Incas não tentaram suprimir os dialetos locais pela força, mas obrigaram a elite de todas as tribos a aprender Quichua. Essa foi uma política sábia. Ao mesmo tempo que preservava as identidades distintas dos povos, o Império criou um espaço unificado para comunicação, governo e oração. Graças a essa grande ponte linguística, as ordens do imperador de Cusco alcançaram os confins do mundo sem impedimentos, unindo centenas de povos em uma única entidade sob o domínio dos Filhos do Sol. Quando os conquistadores espanhóis encontraram pela primeira vez os povos dos Andes, ficaram impressionados com a incrível diversidade linguística da região. Um cronista da época escreveu que quase todos os vales tinham seu próprio dialeto, totalizando mais de 700. Essa divisão era resultado de milênios de isolamento entre comunidades separadas por cadeias de montanhas intransponíveis. Mesmo assim, para governar seu colossal império, os Incas utilizavam 3 línguas principais: o Moxica, no litoral, o Aymará nos Planaltos do Sul e o Quichua nas montanhas centrais. Ao contrário da crença popular, os Incas não criaram a língua Quechua. Na época de sua ascensão, o idioma já existia há mais de 2.000 anos, tendo se espalhado pelos Andes durante o período Chavin. Os próprios Incas o adotaram de seus vizinhos e o transformaram em instrumento de Estado. Curiosamente, a elite imperial utilizava uma forma especial e refinada do Quechua, que diferia dos dialetos vernáculos. Foi a partir dessa forma que palavras como Andes e Condor entraram para as línguas europeias. Os próprios Incas chamavam sua língua de Hunacime, que significa língua do povo, e o nome Quechua foi adotado posteriormente como designação para as zonas montanhosas, temperadas, onde o idioma era mais comumente falado. O Aymará era a segunda língua mais importante. Durante o período Inca, ocupava um território muito maior do que o atual, circundando Cusco por todos os lados. O Quichua e o Aymará coexistiram lado a lado durante séculos, trocando palavras e formas gramaticais, o que os tornou estruturalmente muito semelhantes, apesar de suas raízes diferentes. Outras línguas hoje esquecidas também eram faladas no norte e no sul do Império. Por exemplo, o misterioso Puquina era considerado a 4ª língua principal do Peru, e alguns estudiosos acreditam que era falado pelos construtores da antiga Tiahuanaco. Infelizmente, a maioria desses dialetos desapareceu durante o período colonial, restando apenas os nomes de montanhas e rios. No entanto, a conquista mais singular da civilização andina foi seu sistema de escrita, sem paralelo em qualquer outro lugar do mundo. Os Incas não desenhavam símbolos em papel ou pedra, eles escreviam no espaço tridimensional. Esse sistema era chamado de quipu. Consistia em intrincados entrelaçamentos de cordões multicoloridos e com nós.
Por muito tempo, acreditou-se que os quipus fossem meros auxiliares de contagem, mas pesquisas modernas comprovam que se tratava de um sistema de escrita completo. Cada quipu era uma obra-prima de codificação. O significado era transmitido por meio de uma multiplicidade de fatores: a cor do fio, a direção da torção da fibra, o tipo de nó e sua posição. Era uma espécie de sistema binário, onde cada escolha feita pelo artesão criava um significado específico. Com os quipus, os incas registravam não apenas a quantidade de grãos nos armazéns ou o número de guerreiros em um exército, mas também leis, poemas e até mesmo crônicas históricas. Ler um livro como esse era um processo não apenas visual, mas também tátil. Os dedos do artesão literalmente deslizavam sobre a história, lendo as informações dos nós. Existia uma casta especial de especialistas, os Quipucamayoque, para manter esse sistema. Eles eram os contadores e arquivistas do Estado. Cada evento importante, cada imposto e cada decreto era registrado em cordas e armazenado nos arquivos. Os quipus permitiam até mesmo o mapeamento do espaço sagrado. Linhas imaginárias irradiavam do templo principal em Cusco, conectando centenas de santuários, e cada linha era registrada em escrita entrelaçada. Esse sistema provou ser tão eficaz que a administração espanhola continuou a usar artesãos locais que faziam quipus para a contabilidade de impostos por muito tempo. A escrita com nós continuou a sobreviver em comunidades remotas, mesmo após a queda do Império, permanecendo como o último testemunho silencioso de uma grande civilização que sabia registrar seus pensamentos com fios e nós. Hoje, os estudiosos aprenderam a decifrar os números nos quipus, mas o verdadeiro significado das mensagens narrativas incas permanece um dos mistérios mais intrigantes e não resolvidos do passado. A arte do Império Inca é mais do que mera decoração ou arquitetura. É uma verdadeira linguagem de poder, que emergiu na primeira metade do século XV. Ao contrário de muitos outros povos, os Incas criaram um estilo incrivelmente padronizado. Isso era intencional. Cada objeto, de uma pequena jarra a um templo imponente, era concebido para ser facilmente reconhecível em todos os cantos do vasto país. Não se encontram deuses aterrorizantes ou cenas de batalhas sangrentas nessa arte. Em vez disso, ela buscava harmonia, simetria e pureza geométrica. Era a arte de uma nova era, criada para trazer alegria e destacar a generosidade do governante durante celebrações suntuosas. Mas, se perguntarmos o que os incas valorizavam acima de tudo, a resposta será inesperada: tecidos. Nos Andes, os têxteis eram o principal símbolo de status e valor. Mesmo o emblema do poder supremo, a mascapaixa, não era uma coroa de ouro, mas uma faixa de cabeça habilmente tecida. Quando os espanhóis encontraram os incas pela primeira vez em Cajamarca, estes os presentearam com suas melhores vestimentas. Os incas ficaram genuinamente surpresos com a indiferença dos estrangeiros a esses tesouros, que só cobiçavam o ouro e a prata. A produção têxtil era a segunda indústria mais importante do estado, depois da agricultura. Existiam dois tipos de tecido: o simples auasca, para o povo comum, e o luxuoso cumpe, para a elite. Este último era feito com a mais fina lã de vicunha ou alpaca, utilizando técnicas complexas de bordado. Algumas peças de roupa eram tão grossas que se assemelhavam à seda ou até mesmo a uma fina cota de malha. Os cronistas descreveram capas incríveis, completamente cobertas por penas iridescentes de beija-flor, e túnicas bordadas com contas de ouro. Há relatos que sobreviveram da vestimenta incomum do imperador Atahualpa, que era mais macia ao toque do que a seda mais cara.
era tecida com pele de morcego. Os padrões nas vestimentas dos nobres, chamados tocapu, apresentavam formas geométricas abstratas. Estas não eram meros ornamentos, mas símbolos de distinção. Cada figura podia simbolizar uma província conquistada ou o status do proprietário. Ao distribuir tais vestimentas aos chefes locais, o imperador os lembrava de que seu status dependia inteiramente de seu favor. Juntamente com a tecelagem, a arquitetura tornou-se a característica definidora do império. Os incas criaram um estilo único e inconfundível. Sua marca registrada são as portas, janelas e nichos trapezoidais. As paredes das construções incas sempre apresentavam uma leve inclinação para dentro, o que lhes conferia uma incrível resistência a terremotos. Nos palácios mais prestigiosos, as pedras eram encaixadas com tamanha precisão que não restava a menor fresta entre elas, e suas superfícies eram polidas até brilharem como espelhos. Curiosamente, antes da criação de seu império, os incas não possuíam grandes tradições construtivas. Eles adotaram e desenvolveram as técnicas de civilizações mais antigas, como a de Tiahuanaco. Em pouco tempo, cobriram as montanhas com uma rede de construções que combinavam a força bruta da pedra com a elegância das formas. Os arquitetos incas integraram magistralmente suas estruturas à paisagem natural. As paredes muitas vezes se tornavam extensões dos penhascos, e as janelas eram posicionadas para oferecer as vistas mais majestosas das montanhas e vales. Ao ascender ao trono, cada novo imperador iniciava a construção de seu próprio palácio. Era uma questão de honra e uma forma de ser lembrado pela posteridade. Os palácios eram mais do que simples moradias. Eram monumentos à grandeza de seu criador. Os conquistadores espanhóis recordavam a residência de Atahualpa em Cajamarca, um elegante complexo com pátios e piscinas, para onde a água quente e fria de nascentes da montanha era canalizada por tubos de pedra. As paredes dos cômodos eram pintadas de um vermelho vivo, e os tetos impressionavam pela brancura e pela elegância de suas abóbadas. Essa combinação de luxo e austeridade na alvenaria refletia todo o espírito da civilização inca, majestosa, ordenada e intrinsecamente ligada às forças da natureza. Entre as estruturas incas mais grandiosas, destacam-se os edifícios colossais, conhecidos pelos arqueólogos como calhancas. Eram construções incrivelmente longas, com telhados de duas águas sustentados por enormes pilares de madeira. As mais impressionantes podiam atingir 75 metros de comprimento. Essas estruturas eram sempre erguidas nas extremidades das praças principais e serviam como locais de encontro. Os conquistadores recordavam que a calhanca do palácio de Huayna Capac, em Cusco, podia abrigar até 4.000 pessoas da chuva de uma só vez, enquanto em Incalacta, na Bolívia, existia um edifício capaz de acomodar até 6.000 pessoas. Esses salões, com suas inúmeras portas e janelas, eram um símbolo de escala imperial e hospitalidade. Os incas transformaram até mesmo os terraços agrícolas mais comuns em obras de arte. A vasta rede de campos irrigados que circundava as encostas ao redor de Cusco não era apenas uma necessidade econômica, mas também a personificação de um ideal estético. Os incas se esforçavam para fazer com que a natureza parecesse ordenada e produtiva. Durante a época da colheita, os campos de milho nos terraços de Pisac brilhavam em tons dourados contra a pedra cinza, criando uma paisagem de tamanha beleza que, posteriormente, mestres joalheiros tentaram replicá-la em metais preciosos. A cerâmica inca também era profundamente simbólica. Para garantir a hospitalidade ritual em todo o país,
o Estado criou aldeias inteiras de mestres ceramistas. A forma mais reconhecível era o aribal, ou macas, um recipiente maciço para transportar cerveja de milho. Sua base cônica característica permitia que o recipiente fosse firmemente ancorado na terra macia, e alças especiais foram projetadas para carregá-lo nas costas. O aribal personificava a generosidade inca. Era de recipientes como esse que a bebida era servida nos festivais, o governante expressando gratidão aos seus súditos. O estilo da pintura, no entanto, permaneceu rigoroso e elegante. Padrões geométricos de losangos, círculos e linhas eram aplicados a um nobre fundo escuro, tornando a cerâmica inca imediatamente reconhecível. Enquanto a cerâmica e os têxteis eram dominados pela abstração rigorosa, os incas privilegiavam o naturalismo absoluto em seus trabalhos em metal. Herdaram os segredos dos melhores metalúrgicos do continente e criaram estátuas em tamanho real de pessoas, animais e plantas em ouro e prata. Os conquistadores descreveram com entusiasmo as figuras femininas de ouro puro encontradas em Cusco, trabalhadas com tanta maestria que pareciam vivas. Ao lado delas havia lhamas douradas e até jardins inteiros de plantas metálicas. Infelizmente, quase todas essas obras-primas foram derretidas pelos espanhóis, transformando-se em lingotes sem detalhes. E apenas alguns exemplares desses tesouros sobrevivem até hoje. Os rituais comunitários de bebida ocupavam um lugar especial na cultura, para os quais eram confeccionados copos aos pares, aquilas de metal ou queros de madeira. Quando um nobre inca recebia um convidado, sempre lhe oferecia um dos copos do par, enfatizando a igualdade e a união. Esses recipientes eram frequentemente decorados com os mesmos símbolos geométricos sagrados tocapu presentes nas vestimentas da elite. Curiosamente, o formato desses copos foi inspirado na antiga Tiahuanaco. Os incas copiaram conscientemente o estilo de seus ancestrais distantes, tentando, por meio da arte, restaurar ao mundo a unidade e a ordem que acreditavam existir desde o princípio dos tempos. A arte inca não desapareceu imediatamente após a conquista espanhola. Apesar das restrições, os artesãos de Cusco mantiveram as tradições de tecelagem e entalhe em madeira por quase 300 anos. Durante o período colonial, a arte de fazer copos de madeira, ou queros, atingiu seu auge. Eles passaram a retratar cenas inteiras da história inca e festivais tradicionais, preservando cuidadosamente a memória de sua antiga glória sob o véu dos novos costumes. A vida pessoal no Império era tão regulamentada quanto a vida pública. Uma das tradições mais interessantes era a mudança de nomes. Uma criança não carregava o mesmo nome por toda a vida, recebia o primeiro ao nascer, o segundo aos 2 anos, quando cortava o cabelo pela primeira vez, e o terceiro na adolescência, ao se tornar adulta. Os nomes frequentemente incluíam nomes de animais poderosos ou forças da natureza. Gavião Júnior, Sombra da Lança ou Serpente Brilhante. Cada nome refletia o caráter ou o status da pessoa. Os governantes, ao ascenderem ao trono, adotavam novos nomes marcantes, como Retorno da Era ou Jovem Mestre. Até mesmo os nomes femininos, Flor Clara ou Palavra de Felicidade, faziam parte desse sistema complexo, onde cada palavra tinha um significado e conectava a pessoa à sua família, à sua terra e ao grandioso passado de seu povo. A vida de uma pessoa no Império Inca era claramente dividida em estágios, cada um marcado por rituais específicos. Curiosamente, o nascimento de uma criança em si não era considerado motivo de grande celebração. Devido à alta mortalidade infantil, os incas preferiam esperar até que a criança completasse 2 anos de idade. Era nessa idade
que a verdadeira entrada no mundo da criança ocorria por meio do rito do primeiro corte de cabelo, o Hutushikui. Todos os parentes e amigos da família se reuniam para essa celebração. O convidado de honra, que se tornava o padrinho, era o primeiro a cortar uma mecha de cabelo da criança com uma faca de pedra, seguido pelos outros convidados. Cada um trazia presentes: roupas, animais, armas ou talheres. O cabelo cortado não era jogado fora, mas cuidadosamente preservado ao longo da vida como uma relíquia sagrada. A celebração era sempre acompanhada de canções, danças e fartas libações que podiam durar vários dias. Desde cedo, as crianças aprendiam a trabalhar. As meninas ajudavam as mães nas tarefas domésticas e aprendiam a tecer, enquanto os meninos protegiam os rebanhos dos predadores. Mas o teste mais sério as aguardava na adolescência. Aos 14 ou 15 anos, os jovens passavam pelo rito Huarashikui, que significa vestir o tapa-sexo. Era um teste severo de coragem e resistência, realizado para coincidir com o solstício de verão. Os jovens jejuavam, corriam pelas encostas íngremes do Vale de Cusco e participavam de batalhas simuladas, que às vezes eram tão ferozes que resultavam em ferimentos reais. Ao final, tinham as orelhas furadas cerimoniosamente para usar anéis prestigiosos, recebiam armas e novos nomes de adultos. Para as meninas, o rito de passagem era mais modesto. Chamava-se Kikuchikui e marcava sua transformação em futuras donas de casa. Constituir família era talvez o momento mais importante na vida de um membro da comunidade. Somente após o casamento e a construção de uma casa é que a pessoa adquiria plenos direitos e, não menos importante, assumia plenas responsabilidades perante o Estado. Os homens geralmente casavam-se aos 25 anos e as mulheres aos 20. Os casamentos eram, na maioria das vezes, celebrados dentro da aldeia, para evitar a mistura de linhagens familiares e a confusão nas listas de trabalho do Estado. Enquanto o povo comum era monogâmico, a elite inca praticava a poligamia, utilizando o casamento como meio de forjar alianças políticas com outros povos. Os incas não viam a vida como uma jornada do ponto A ao ponto B. Para eles, era um processo cíclico, como um ano agrícola. Nem mesmo a morte era considerada um fim. Os corpos dos falecidos eram secos ao vento frio da montanha, transformando-os em múmias que não se decompunham por séculos. Eram colocados em posição fetal, vestidos com suas melhores roupas e rodeados por objetos familiares, ferramentas, armas e utensílios. Acreditava-se que, durante os primeiros 5 dias após a morte, a alma vagava por lugares familiares e depois seguia para o local sagrado de seu ancestral. Mas, mesmo depois disso, os vivos continuavam a se comunicar com seus ancestrais, levando-lhes comida e bebida. Para a máquina estatal inca, cada pessoa era, antes de tudo, uma unidade de trabalho. Os administradores dividiam rigorosamente a população em categorias etárias, do uahuá, um bebê, ao ruku, um velho decrépito. Cada grupo tinha suas próprias tarefas. As crianças ajudavam com pequenos afazeres. Os homens e mulheres adultos suportavam a maior parte do trabalho, e os anciãos forneciam educação e conselhos. As moradias dos incas e seus súditos eram simples e funcionais. Nas montanhas, as pessoas frequentemente se estabeleciam em encostas íngremes, transformando suas aldeias em impenetráveis ninhos de águia. As casas eram construídas de pedra ou tijolos de barro, com altos telhados de palha. Não havia móveis como os conhecemos hoje. Os incas dormiam em cobertores estendidos no chão e guardavam todos os seus utensílios simples em nichos nas paredes ou pendurados nas vigas do telhado. A lareira ficava bem no centro da casa
e as mulheres geralmente comiam sentadas de costas para os homens, de frente para o fogo. Porquinhos da Índia eram frequentemente criados nas casas. Eles se alimentavam de restos de comida e serviam como uma importante fonte de carne. As casas dos ricos se distinguiam apenas pelo tamanho e pela qualidade da alvenaria, e o único móvel era um banco baixo de madeira, reservado apenas para as pessoas mais nobres. As tradições culinárias dos incas eram modestas. A dieta consistia principalmente de alimentos de origem vegetal, consumidos 2 vezes ao dia, uma refeição substanciosa pela manhã e outra à noite, antes do pôr do sol. O maior tesouro dos montanheses era a batata. Para conservá-la por anos, os incas inventaram uma técnica chamada chunho. As batatas eram congeladas durante a noite e secas ao sol durante o dia, até se tornarem tubérculos leves e com longa vida útil. Carne de lhama ou de porquinho da Índia era rara e servida principalmente em ocasiões festivas. Em vez de água, os incas preferiam beber cerveja de milho, açúcar ou xixa. Não era apenas uma bebida, mas uma parte crucial da vida social. Era feita de grãos de milho germinados, fervidos e deixados a fermentar em recipientes selados. A cerveja era altamente nutritiva e servia de base para qualquer celebração ou trabalho coletivo. Sentados no chão e bebendo xixa em copos de madeira, os incas discutiam a colheita, relembravam seus ancestrais e se sentiam parte da vasta e bem azeitada engrenagem de um grande império. A vida cotidiana dos incas era regida por um ritmo rigoroso, onde até as refeições eram ritualizadas. Tipicamente, os habitantes do império comiam 2 vezes ao dia. Um farto café da manhã entre 8 e 9 da manhã e um jantar leve pouco antes do pôr do sol. Embora os incas fossem moderados na alimentação, quando se tratava de bebida, tudo mudava. A cerveja de milho corria solta, especialmente entre a nobreza, cujos banquetes frequentemente se estendiam noite adentro. Os pobres viviam com mais modéstia, mas graças aos armazéns estatais, nunca sofreram com a verdadeira fome. A coca ocupava um lugar especial na vida de todos os andinos. Essa pequena árvore produzia folhas que eram mais valiosas que ouro e esmeraldas. Elas eram mascadas com cal ou cinzas, o que ajudava a liberar os sucos que davam energia. A coca era indispensável para o trabalho árduo. Saciava a fome e dava forças para trabalhar o dia todo nas inóspitas terras altas. A medicina inca era uma fascinante mistura de profundo conhecimento anatômico e magia ancestral. As doenças eram frequentemente percebidas como castigos de divindades iradas ou como resultado da perda de uma parte da alma. Para curar, os curandeiros realizavam rituais de exorcismo, esfregavam o paciente com porquinhos da Índia ou liam folhas de coca, tentando compreender a ira dos espíritos. Mas por trás dessa fachada mística havia ciência genuína. Os incas eram cirurgiões excepcionais. Realizavam craniotomias com sucesso, utilizavam grampos de bronze, aplicavam bandagens limpas e até mesmo confeccionavam próteses de madeira para aqueles que haviam perdido membros. Seus armários de remédios estavam repletos de centenas de ervas medicinais, minerais e agentes hemostáticos, cuja eficácia era reconhecida até mesmo por médicos europeus. No Império, as roupas serviam como uma espécie de passaporte. Embora o corte de cabelo fosse quase idêntico para todos, era possível identificar instantaneamente a tribo de uma pessoa pelo penteado ou pelo adorno de cabeça. Os homens usavam tangas e túnicas sem mangas e capas drapeadas sobre os ombros em climas frios. As mulheres envolviam o corpo em longos pedaços de tecido, presos com um elegante cinto e grandes alfinetes de prata. Curiosamente,
Os incas consideravam as roupas como seres vivos. A túnica tinha seu próprio coração, boca e vísceras, e os tecelões acreditavam estar criando não apenas um objeto, mas um ser animado. Os nobres se diferenciavam do povo comum apenas na qualidade do tecido. Suas vestimentas eram mais macias que a seda e adornadas com bordados requintados. Seu principal adorno, no entanto, eram as enormes abas para as orelhas, que mais tarde levaram os espanhóis a apelidá-las de orelhas caídas. O entretenimento inca estava intrinsecamente ligado ao trabalho e à religião. O trabalho para o governo não era visto como um fardo, pois era sempre acompanhado de música, dança e comida em abundância. A vida era repleta de sons, flautas, tambores e sinos estavam por toda parte. O jogo mais popular era o pica, um jogo de dados onde dados e fichas de madeira eram usados para apostar não apenas em tecidos ou gado, mas também no destino, já que o jogo era frequentemente usado para adivinhação em momentos cruciais da vida. A cada poucos anos, o Império realizava uma grande caçada real, o Chacu. Milhares de batedores formavam um círculo vivo com vários quilômetros de diâmetro e o apertavam lentamente, conduzindo a caça para o centro do vale, onde o próprio Inca residia. Era um espetáculo de tirar o fôlego. Predadores eram mortos, e vicunhas e guanacos valiosos eram capturados para a tosquia de sua preciosa lã. Depois, a maioria dos animais era solta na natureza, e a carne dos machos abatidos era seca para reabastecer as reservas do estado. Dezenas de milhares de pessoas podiam assistir a uma única caçada, o que se tornava mais uma prova do poder do governante que agia como provedor e protetor supremo de seu povo. Assim, em uma série interminável de trabalhos, festivais e rituais, a vida fluía no mundo das 4 direções, onde cada objeto e cada ação possuíam seu próprio e profundo significado sagrado.